Rosa, sessão programa de feito número 120, aqui na Causa Operária TV, estamos no Bloco, nosso programa vai lá sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Perdão, desculpa pelo atraso, estamos na programação técnica mas fiquem conosco, finalmente, final do dia 24 horas. Você pode compartilhar o nosso vídeo no Facebook, no Twitter, no tem várias redes sociais aqui, várias redes sociais que você pode compartilhar o seu vídeo. Enfim, vamos ver aqui a melhor maneira de entender. Se já começou também aqui, deixa eu consigo melhorar aqui uma tacada só. Vamos ver se está agora com o som melhora. O som está bom, melhorou? Vamos deixar eu não sei se para melhorar o meu áudio. De qualquer maneira, vou passar a palavra para os companheiros. Eu vejo como era aqui no áudio. Boa noite aos demais. Não é nada, companheiro Eric, em primeiro lugar, diretamente de Salvador. Depois, o companheiro Isadora, que está em lugar de São Paulo também. Boa noite, gente. Vamos lá. Que fazem uma mensagem tão forte, tão direta, que for. Oi, acho que o vídeo caiu aqui. Não tô. Acho que minha câmera está com problema, viu, pessoal? Vou tentar voltar aqui. Computador de pobre, é isso aí. Tá dando problema minha câmera aqui. Passo para Isadora. Bem, é isso aí. Boa noite, companheiros. Quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui passando por uns ajustes na COTV, então é normal. A nossa TV ela é feita aí por militantes, pessoas dedicadas aí à imprensa independente, e claro que diante aí das necessidades a gente encontra alguma dificuldade técnica e tal, mas vamos aí. Eu desejo uma boa noite para todo mundo que já está nos acompanhando. O Tição que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, agora com vinheta nova. E bora lá! Hoje nós temos aí uma discussão em torno do acontecimento dessa semana, entre ontem e hoje, funkeiros aí famosos, destaque aí do funk estão sendo aí perseguidos pela polícia. Vamos também dar as notícias sobre história, o companheiro Eric vai apresentar pra gente. Bem, vemos aí que o companheiro Eric voltou, vamos ver se ele já consegue se apresentar, para a gente iniciar o programa de hoje. Agora sim. Né? Aí, Eric. É isso aí. Boa noite, companheiros. Estamos aqui mais um Tição, né? De volta aí depois da Universidade Marxista, o meu, né? Primeiro, vocês já voltaram na semana passada. E estamos aí. Vamos lá trazer mais algumas informações e notícias aí da luta do povo negro. Bem, Eric, acho que dá para você iniciar com o tema de história, antes da gente partir para o tema central, para as outras notícias. Pode ser? Pode ser, sim. Hoje, 25 de março, né, a gente tem uma data importante aqui no Brasil, mas eu vou introduzir com uma data, né, que é comemorada não, né? É lembrada na Europa, que é chamada do Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos. Um nome bonito para marcar a data em que o Parlamento Britânico, né, em 1807, aboliu o comércio de escravos no Império Britânico. Né? Esse fato, né, não aboliu a escravidão propriamente no tal Império Britânico, né, que só aconteceu em 1833, né, oficialmente, a gente sabe, né, que oficialmente é uma coisa, na prática é outra, e tem toda uma versão oficial, né, de que foi criado comitê de protestantes, evangélicos, parlamentares, né, protestantes, evangélicos e quakers, né, que eram abolicionistas e tudo mais, criaram um movimento, até que chegou-se a esse ato, essa lei, né, que proibiu o comércio transatlântico no Império Britânico.
Mas aí a gente tem que destacar que, como a gente sabe, a história, assim como no Brasil, em todo o mundo, principalmente nas Américas, né, onde foi a maior vítima da escravidão moderna, a África e as Américas, né, você tem, em 1804, a gente teve a independência do Haiti, né, liderada aí pelo grande Toussaint Louverture, que libertou o Haiti da França, né, e isso sim, a gente tem certeza que foi um impacto grande, né, em toda a burguesia europeia e que abriu o caminho para uma série de lutas, né, pelo continente todo. E com certeza esse ato parlamentar dos britânicos teve muita pressão, sim, da independência dos haitianos, né? Mas eu falei isso, que esse é um ponto secundário. O principal, hoje, dia 25 de março, é feriado no estado do Ceará, porque é comemorado hoje, né, a data magna do Ceará, que na verdade é a decretação não, é a data oficial, né, em que foi abolida a escravidão no Ceará, que foi em 25 de março de 1884, 4 anos antes, né, do restante da nação, que foi em 1130, foi em 1888, né, 4 anos antes. E esse também foi vamos dizer assim, o ato oficial, né, a lei que decretou. E aqui a gente tem que dar o devido, vamos dizer assim, crédito à luta do povo negro, principalmente as 2 grandes greves, né, que aconteceram pelos jangadeiros, principalmente na cidade de Fortaleza. Logicamente, todos os escravizados ali no Ceará lutaram, né, em várias cidades pela sua alforria, pela sua libertação. Muitos compraram a sua alforria, mas essas 2 grandes greves, né, dos jangadeiros foram muito importantes. Então, em janeiro de 1881, teve a primeira greve dos jangadeiros, que eles fazem o papel de transportar todas as pessoas, sejam nobres ou sejam escravos, para os grandes navios, né, do porto, assim, da praia, né, do porto até o navio mesmo, que ficava mais à frente, né, dentro de uma profundidade maior do mar. E eles simplesmente entraram em greve por conta da evolução de toda a luta da escravidão. Teve vamos dizer assim, alguns atos que motivaram isso, né, principalmente a escravização de pessoas que não eram escravos, né, pessoas que já eram libertas, diante das lutas que já vinham acontecendo no estado. Pessoas foram presas e escravizadas e estavam sendo mandadas para outros estados. Então, nessa disputa, os jangadeiros se recusaram, né, logicamente, todos negros se recusaram, e em agosto também teve outra grande greve, que essa sim praticamente bloqueou o porto de Fortaleza, né, para o envio de escravos para outros estados. Importante destacar que isso acontecia muito porque já tinha mais de 30 anos, né, da lei que proibia o tráfico continental, né, transcontinental, né, da África para o Brasil, e foi sendo desenvolvido nesse tempo o transporte de escravos de uns estados para outros, né, principalmente do Nordeste para o Rio de Janeiro e São Paulo. Né. E aí a gente tem 2 grandes figuras, né. Primeiro é o Francisco José do Nascimento, conhecido à época como Chico da Matilde, né. Matilde era a mãe dele, que depois, no desenvolver dessa história, né, e até intervenções políticas e do Império, ficou conhecido como o Dragão do Mar. Ele era um jangadeiro, a produção tiver imagens aí, pode colocar, a gente mandou algumas imagens. Ele era jangadeiro, liderou boa parte desse movimento de greve, né, e o que mais eu poderia dizer dele? Ele também influenciou muito, né,
chegou aí ao Rio de Janeiro, já numa campanha política pelo Brasil a favor da abolição e tudo mais, na luta abolicionista. Foi ao Rio de Janeiro, foi ovacionado no Rio de Janeiro, etc. e tal. Ele foi tido como uma das figuras principais na liderança dos jangadeiros. Mas outra figura que historiadores recentemente destacam, que foi relegada aí na história, né, é o José Luiz Napoleão, que esse, ao contrário do Dragão do Mar, né, do Francisco José Nascimento, ele nasceu escravo, comprou a sua alforria, né, com muito trabalho, né, com muita luta, vamos dizer assim, né, e ele chegou a criar, inclusive, o Clube dos Libertos, né, só que, ao que dizem os historiadores até o momento, né, ele se recusou a liderar, com um gesto de humildade, se recusou a liderar o movimento grevista, né. Foi dito aí, o que é tido oficialmente é que o Dragão do Mal era uma pessoa mais culta, mais política, né, e poderia politicamente, né, liderar melhor, e realmente foi levado, ele levou a greve à frente, mas o José Luiz Napoleão, ele vamos dizer assim, era o que estava na frente, como a gente diz hoje, no chão da fábrica, né, nos piquetes e tudo mais, né, e ele está sendo resgatado aí pelos historiadores. Então é isso. Hoje é essa importante data no Ceará, né, que é tido como a abolição da escravidão no Ceará, a primeira província do Brasil a fazer isso, né, 4 anos antes de 1888, do restante do país, né, há 137 anos. Interessante. Eu queria só destacar um fato, não sei se os companheiros estão me ouvindo bem, espero que sim. Beleza. Não, aqui, de fato, a abolição, como tem no texto nosso, né, eu convido os companheiros que estão assistindo a ler, se chama Abolição Revolução Frustrada, vocês acham na internet. Na verdade, o levante dos jangadeiros, liderados aí pelo Dragão do Mar, nome que muito, muito bem a calhar pelo que ele fez, ele é parte de toda uma série de revoltas no país, naquele tempo, que queriam colocar abaixo o regime de escravidão. Chama a atenção também que ele, né, dá lições aí para a esquerda de hoje em dia. Ao fazer esse tipo de mobilização naquela época, o risco também era iminente de morte, tal como nós nos encontramos hoje com relação ao Covid, e nem por isso eles deixaram de ir à luta, organizar greve, né, paralisação dos jangadeiros e tudo, contra a escravidão. Então tá aí, eu acho interessante esse exemplo de luta, inclusive nós estamos preparando uma série de discussões a respeito das revoluções, das revoltas e levantes negros brasileiros. Esse, com certeza, é um que deve entrar nos nossos estudos. Mais alguém quer comentar? Eu gostaria de comentar em relação à apresentação aí do Dragão do Mar, né, que é uma personalidade aí da luta do povo negro, da luta da abolição, que não é muito conhecido. Eu só conheci ele mesmo a partir do coletivo, né, e do estudo, quando a gente está fazendo a pauta, quando a gente está discutindo temas aí no coletivo, conheci ele, né, porque a gente às vezes tem outras figuras mais famosas, né, e o próprio Dragão do Mar foi tão importante para a luta abolicionista no Ceará, não conhecia. Bem, acho que o passado Eric estava para comentar, né? Não, só um detalhe, o Juliano falou dessa questão da luta, né, que custava a vida de muitos, e teve inclusive um episódio antes de 1881, né, propriamente da greve, que aprofundou essa situação, em que escravos na costa do Ceará tomaram um navio, né, assassinaram o comandante branco, né, que era o nobre branco, não me lembro o nome, e
fugiram, né, por conta dos maus-tratos. Aportaram o navio muito antes da cidade, na costa, e fugiram. Depois eles foram todos presos, capturados, muitos foram mortos, muitos foram crucificados, ou seja, pagaram com a vida. E a luta de muitas revoltas no Brasil tiveram esse destino, né? É importante destacar isso. Eu não acho que é um aspecto fundamental, né? Deveria ficar como lição para o movimento de esquerda que muitos já tombaram na luta pelas liberdades democráticas, pela libertação do povo da escravidão, do jugo imperialista, enfim. O que eles fizeram no último período com relação ao Covid, por exemplo, hashtag fique em casa, fechar sindicatos, etc, 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 isso aí não tem absolutamente nada a ver com os métodos de luta do povo trabalhador, que já são antigos, não é que é novidade do século XX. Os trabalhadores, os negros, os escravos já mostraram aí como deve ser feita a luta. Chama muita atenção essa paralisia da esquerda. Eu acho que um destaque importante do Dragão do Mar e de tantos outros brasileiros aí que lutaram contra a escravidão é isso. Que, sob risco, né, da própria vida, levou-se adiante a luta por seus direitos. Eu acho que essa deve ser a lição dada aí pelos os mártires negros né, que fizeram muitas levantes importantes que a gente deve sempre discutir e destacar esse aspecto. Pessoal, a esquerda agora é isso aí, vou ficar em casa, e o Covid, que meda, não sei o quê. Bom, alguém tem que fazer alguma coisa, entendeu? Ele falou, o que é? O povo tem que se virar e morrer sozinho pelo Covid? Não vai ter nenhuma organização que vai fazer nada? Se é assim, meu amigo, o Dragão do Mar se revira em sua tumba. Mas é isso. Bom, tem mais algum ponto de história? Senão eu vou direto à questão dos funkeiros. Isadora, você não quer dar o pontapé inicial dos nossos Dragões do Mar da atualidade? Porque agora é o seguinte, né? Qualquer um que queira fazer qualquer coisa é tratado como um verdadeiro selvagem que tem que ser trancafiado em algum lugar. Vamos lá, Isadora. Exato. A gente vê que, principalmente a juventude, né, vítima aí do regime capitalista, não pode nem se dedicar aí a entretenimento, nem enfim, tudo bem que o funk aí, ele, inclusive, uma dessas vítimas aí da perseguição policial, ele faz denúncias aí contra a polícia, contra a violência policial, mas mesmo os outros, o funk mesmo, que surge como uma expressão aí da cultura popular, da cultura das comunidades, é altamente perseguido. E aí a gente vê diretamente essa perseguição a partir das notícias de hoje, né, surgiram aí na imprensa. A princípio eu vi muito dessa notícia na imprensa golpista, na imprensa burguesa, falando aí que funkeiros estão sendo investigados, funkeiros aqui de São Paulo. É importante lembrar que essa campanha aí iniciou-se recentemente também contra os funkeiros do Rio de Janeiro, e eles estão sendo aí investigados por dizem aí que eles têm relação com o tráfico, que eles são financiados pelo tráfico, e aí o que me chamou a atenção é o tipo de operação que eles fizeram. Foram 100 viaturas cumprir aí mandato de busca e apreensão e prisão na zona leste daqui de São Paulo, e na região metropolitana e litoral também. Foram procurados aí pela polícia para dar esses depoimentos, enfim, fazer parte aí desse show aí da polícia militar. O Salvador da Rima, o MC Brinquedo também, MC Rian, MC Pedrinho, Léo da Baixada e MC Rariel. São aí jovens que se destacam na cena do funk, fazem, como eu disse, a maioria faz música mesmo, funk, mas eu gostaria de destacar o caso do MC Salvador da Rima. Ele tem funks mais aí em denúncia da violência policial, é o primeiro na imagem. Inclusive, recentemente, ele foi vítima aí de uma ação totalmente violenta, injustificável da polícia militar. A desculpa aí de que a polícia militar estava passando aí nas ruas da comunidade
esse rapaz estava na rua, e aí a polícia, inclusive, entrou foi atrás do rapaz. Ele não estava fazendo absolutamente nada, a polícia estava ali, segundo informes aí, fazendo o controle da segurança sanitária da pandemia. Viu o rapaz numa calçada, foi para cima dele, ele entrou para se proteger na casa de uma conhecida, e ele foi violentado aí pela polícia, deram uma chave em pescoço nele, circulou aí o vídeos na internet, porque inclusive até a dona da casa onde o rapaz entrou para se proteger foi vítima da violência policial, então teve uma denúncia em torno disso, mas aí a gente vê agora com essas buscas aí, apreensão, esses mandatos, que tem uma perseguição a esses jovens. A gente vê toda uma perseguição à cena, ao funk, né, às comunidades, lembrando que o massacre em Paraisópolis aconteceu em uma festa aí da comunidade, um funk, e trata-se de apenas perseguição. Eles colocam, claro, o negócio das drogas, porque as guerras às drogas é uma justificativa para matar a população nas comunidades e para perseguir a população, seja ela famosa, nesse caso, como os funkeiros, como a comunidade em geral, né? A gente sabe que a polícia entra nessas favelas, nas comunidades, atirando para todo lado, justificando aí que está combatendo o tráfico, mas a gente sabe que não trata-se disso, trata-se apenas a polícia fazendo presença para, na verdade, oprimir toda a população e principalmente oprimir a classe trabalhadora de se organizar, de se levantar aí contra os abusos da polícia militar, os abusos do Estado e toda a exploração que a população sofre. Bem, passa aí para os companheiros. Eu vi esse acontecimento aí e me chama a atenção a ação organizada, né? Em primeiro lugar, esses mandados de segurança que você não sabe que está correndo contra você. Das 5h30 da manhã, aparece lá um cidadão fardado e vasculha a sua casa inteira. Ninguém sabe como isso daí acontece, como que pode acontecer um processo sigiloso sem conhecimento do acusado de que sua casa vai ser invadida. Tudo bem, querem colher provas? Colham aí da forma que vocês acham que tem acontecido um crime X ou Y. Mas ninguém tem autorização para sair invadindo em casa de ninguém sob o pretexto de investigação, porque se você está querendo criar prova contra alguém, isso já é crime. Agora, se você já tem prova para incriminar, qual a necessidade de invadir a casa das pessoas, né? Em primeiro lugar, aconteceu muito nessa Operação Lava Jato, que já está aí provada por todos os meios possíveis, que foi uma farsa total. A Lava Jato levou 200 pessoas aí, processou 200 pessoas, mas é tudo nesse esquema, 5 horas da manhã, vamos invadir, só que parece um filme do Zé do Caixão, à meia-noite levarei a sua alma. Aí a polícia de São Paulo organizou isso daí. Chama a atenção a ação coordenada contra os funkeiros, né? Para quem mora em São Paulo, é relativamente fácil ver pelas notícias, pelo noticiário, que existe já uma rigorosa operação policial contra os bailes funks da cidade, nas periferias, nas comunidades, na favela. É assim, todo dia tem matéria de repressão a bailes funks, de prisão, fechamento, né, impedimento de funcionamento de bares locais, etc. E com a pandemia, isso se agravou substanciativamente, né? Não sei quem pôde acompanhar, mas, por exemplo, um dos heróis do fechamento de bailes funks aqui em São Paulo é o senhor Alexandre Frota, que está junto com a Polícia Militar fechando festas, aqui, virou o herói do fechamento de festas. Logo, Alexandre Frota, que eu não vou falar aqui as festas que ele já fez ao longo da sua vida, mas, enfim, a vida é complexa. E aí, eles partiram de uma ação organizada aí para atacar os funkeiros, os MCs, né? Isso aí conta com o apoio da burguesia, porque, sem sombra de dúvida, a juventude ela busca se expressar da maneira que lhe é possível se expressar, não é oferecido nenhuma outra forma de expressão para a juventude, não existe espaço cultural, não existe nada, e tem surgido bastante, esses funkeiros até que estão se aproveitando da própria crise do mercado fonográfico. Um funk hoje consegue publicar seus vídeos no YouTube, etc. e tal, e escapar
do grande monopólio que era, né, que ainda é, que é a produção fonográfica brasileira, que nunca gostou, vamos falar bem a verdade, nunca gostou desse material preto. O samba já entrou aí meio que atravessado, mas porque é muito popular, mas de qualquer maneira, o funk nunca entraria aí nas grandes, nos cartéis das grandes empresas gravadoras. Então, existe esse conflito, né, de renda, porque finalmente o funk começou a dar dinheiro efetivamente, movimentar algum recurso entre os funkeiros, mas ao mesmo tempo, e antes mesmo dessa ascensão do funk enquanto cultura que tem dado bastante dinheiro, pelo menos para alguns funkeiros, antes mesmo disso já existia e existe uma guerra declarada das forças de repressão contra os funkeiros. Eu não sei dizer a quantidade de funkeiros que nós já noticiamos aqui em Tição, que foram assassinados pela polícia militar, foram executados pela polícia militar. Isso é muito difícil acontecer em outras áreas da música. Você não vai achar um cantor sertanejo que levou um tiro na cabeça pela polícia militar. Muito raro acontecer isso, desse é que nunca aconteceu. Mas no funk, no rap de conjunto, isso é muito comum, porque corre, né, na boca miúda, na ação, no dia a dia ostensiva da polícia militar, a carta branca para se fazer o que bem entender nas periferias, nos bailes, nas festividades, no entretenimento da população pobre. Porque não pode, né? O que pode é morrer de Covid, ser escravo, etc. e tal. Agora, se você fizer música, o funk nem vou falar, porque já é super criticado na imprensa, né? Pela qualidade da música, sendo que a burguesia também produz músicas muito boas. Vou falar para vocês a beleza que é. Mas, por outro lado, o ataque à cultura popular é muito escancarada, né? E com um golpe de Estado, isso daí se aprofundou. Uma ação desse porte, que eu acho que é muito grave, é uma ação de conjunto contra toda uma geração de funkeiros aí que representam, da maneira deles, representam uma realidade social, uma realidade que o povo está vivendo. Ou cantam, ou buscam, mesmo escapar disso através de músicas que não denunciam a realidade, sei lá, estão fazendo lá o que o pessoal gosta de ouvir, etc. e tal. Mas e isso prova também o nível de repressão a que o sistema chegou. Porque nem esse tipo de manifestação cultural está sendo permitida. Quer dizer, se a manifestação cultural do funk já está sendo tratada como quadrilha, bando criminoso, etc. e tal, que vamos dizer das manifestações políticas, né? Também aí vale levar sempre, denunciar sempre essa posição da esquerda de censurar cantores que falam X ou Y. Vale sempre denunciar a posição da esquerda pequena burguesa, que defende o cancelamento, que acha que o mundo tem que se comportar que nem ela. O resultado, camaradas, é esse que a gente está vendo aí. É a prisão do pessoal e vamos ver quem que vai levantar a voz, quem que vai se levantar aí para se colocar contra esses processos. Nós aqui, eu em especial, eu acho assim, esses processos todos aí, eu nem sei e nem quero saber o que aconteceu, mas tem que ser tudo arquivado. Tudo arquivado porque esses policiais aí que estão levando a investigação adiante, Polícia Federal, Polícia Civil, mandado de prisão da meia-noite, etc e tal, é uma corja que essa sim, e eu vou falar supostamente, porque se eu afirmar isso daqui é capaz de ter um processo, mas essa sim supostamente tem vinculações com o primeiro comando da capital. Se alguém quer saber informações do primeiro comando da capital, basta perguntar ao ministro Alexandre de Moraes, que está no STF, que é muito interessante também, essa progressão da carreira, né? Que era o chefe da segurança pública de São Paulo, pergunte para ele como que é o primeiro comando da capital. Mas chama a atenção esse pretexto, que é ridículo, que é o pretexto ridículo. Vamos prender vocês porque talvez vocês tenham ligação com o PCC. Bom, se talvez qualquer um pode ter ligação com o PCC e pronto. Mas como nós queremos devastar essa área cultural, como nós queremos que não haja nenhuma expressão, em nenhum sentido, em nenhum momento, a respeito do que vocês estão vivendo na periferia, a respeito do que vocês querem, etc. e tal, vai todo mundo para a cadeia. E é o que vai acontecer, porque se o golpe de Estado não for derrubado, o que a gente viu no caso dos MCs aí, não vai ser novidade, não, vai ser uma regra. Eu vi a posição deles aqui nas notícias, dá para ver que eles estão bem acuados mesmo, assim, não,
eu espero que a verdade prevaleça, etc. e tal, e tudo mais. Tem até uns mais radicais que falam, vou até achar a declaração do rapaz, que é um dos Darlan Mendes, né? Que é administrador da mansão Space Funk. Ele diz, aspas, né? Não é de agora, já somos perseguidos desde o início do funk, a PM sempre perseguiu, o poder público sempre fez essa perseguição, são feitas abordagens diferentes por saber que é um funkeiro. Isso é da cultura da polícia do nosso país, fecha aspas. Então aqui, a posição dele é bem mais clara, ele fala o seguinte, casos como o MC da Leste, o Felipe Boladão, MC Duda, e outros que foram assassinados e também não aconteceu nada, não houve nenhuma investigação. Então, eu acho assim, como expressão popular, como expressão da periferia, a gente deveria se colocar na frente aí e impedir fazer uma ampla campanha contra essas prisões, contra esses processos aí. É a mesma coisa, tem gente que não conseguiu entender muito bem com o caso do Lula, mas o que se deu com o Lula se dá todos os dias nos tribunais da vida, né? Eles estão aproveitando essas brechas do golpe de Estado para poder aprofundar os ataques à população pobre negra. Isso aqui é para estrangular, né? É um estrangulamento. Você já não consegue fazer mais nada, você já tem o coronavírus, já tem desemprego, auxílio emergencial de R$100, e um funkeiro, cá entre nós, o funkeiro, que é uma espécie de jogador de futebol, né? Sai do lado de um barraco lá, esses que criticam o funk não conseguiriam dormir um dia, o funkeiro tenta lá manifestar a sua cultura, cantar o que ele acha interessante, e nem isso ele pode fazer. Quer dizer, se isso daí já não é um estado de ditadura aberto, né, já não sei mais onde nós estamos. Eu acho que nem se deve, eu vi algumas matérias tentando entrar no mérito do problema. Não existe mérito do problema, não existe ligação com o PCC. Não tem justificativa para prender ninguém preventivamente por nada, por suspeita de que a pessoa tenha participado de alguma coisa, sem que a pessoa sequer tenha sido ouvido de nada. E muito menos uma operação em conjunto. É como se fosse prender todos os negros do PCA, porque, na verdade, vocês têm suspeita de atividade. Como assim? Como assim prisão coletiva? Todo mundo tem suspeita. Suspeita do quê? E aí o pessoal é obrigado a prestar declarações da delegacia. É um negócio completamente absurdo. Bom, eu passo a palavra para o companheiro Eric. Eu acho que nosso vídeo travou em alguma altura da transmissão ao vivo. Espero que não tenha travado lá no começo da minha internet. Não, aqui eu ouvi bem. Eu acho que funcionou. Não, só queria destacar que esse pessoal, como você destacou aí, os funkeiros, os músicos, não só são os funkeiros, né? Você tem os funkeiros, os sambistas, né, que historicamente, hoje os funkeiros estão em evidência, né? Mas em décadas anteriores você tinha os sambistas aí, eternamente perseguidos, como os capoeiristas também, né? Que era toda a expressão cultural do povo negro era criminalizada, né? E continua sendo, né? Mesmo não estando muitos em crimes na lei, mas a polícia se encarrega de aplicar essa lei nas ruas, né? E queria destacar que esse pessoal, eles estão sendo perseguidos porque as músicas dele, assim como os rappers, né? São Paulo é um exemplo disso, teve uma onda forte aí, alguns anos atrás, né, no começo dos anos 2000, do rap, denúncia e tudo mais, ainda continua, mas eu lembro lá atrás foi muito forte, né, anos 90, anos 2000 e tudo mais, e você tem o funk muito em evidência, e todos são perseguidos, principalmente porque tem uma boa parte desses músicos, desses artistas, que fazem toda uma denúncia, né? A música deles, mesmo que não seja... a maioria é uma denúncia direta, né, da situação que vive, da opressão que se vive, muito contra a polícia, né, contra a repressão estatal, mas mesmo aqueles que não têm uma denúncia direta, também é uma denúncia. Então, é uma expressão cultural do povo pobre e negro que denuncia constantemente a repressão, né? Mas eu queria destacar também que é o seguinte, eles precisam, né, estar organizados, né? A comunidade, os músicos, eles que a grande maioria deles vivem nos bairros ainda onde eles nasceram, né?
A imprensa aí gosta de destacar que muitos músicos desses funkeiros moram na área nova, tudo, mas isso aí é exceção da exceção. Você tem alguns poucos, né, que ficam ricos com sua música. A grande maioria dos músicos, dos artistas da população pobre continua sendo artista a vida toda, mas não, inclusive não vive disso, né? E são esses os perseguidos eternamente, né? Eles precisam se organizar e constituir sua autodefesa, né? É o que a gente coloca aqui para toda a população negra, para a população pobre e trabalhadora do Brasil, que não dá para comer a violência constante aí da polícia, né, chancelada pela justiça, né, como essa situação aí mostrou que tem um mandado para invadir a casa dos outros, com que base? Né, para procurar uma suposta, como o Juliano destacou, para eles criarem prova contra a pessoa. Então é preciso reivindicar o fim da polícia militar e constituir a autodefesa do povo trabalhador, né? Exatamente, queria só fazer de fato um adendo ao que o companheiro Eric colocou, que é isso, né? O próprio Mano Brown, que é um rapper já muito tradicional e famoso no Brasil, é parado aí, vez ou outra, em aeroporto, assim, do nada. Outros tantos também não conseguiram se livrar, assim, da repressão policial, que nunca deixou nenhum deles em paz, né? A repressão é um negócio muito contínuo. E reforçar também isso que o Eric falou, é preciso ter organização, né? É preciso ter organização nas periferias, conselhos populares, associação de bairro, enfim. É preciso ter a organização da comunidade para poder impedir isso aí de maneira coletiva, né? De maneira política, o que está acontecendo, porque senão fica tudo parecendo como a imprensa burguesa busca nos apresentar. Bom, quer comentar mais alguma coisa sobre o problema ou você quer já tocar o próximo ponto? Eu queria só comentar sobre esse tema, duas questões que eu acho importante. Uma que essa ação da polícia gerou muita revolta nas redes sociais, na juventude, o pessoal que gosta de funk, e eu vi muitos deles destacando que, de fato, eles não percebem essa perseguição contra o sertanejo, por exemplo, que é um tipo de música aí da classe média, de fato destinado também mais para a classe média, porque eles destacam lá nesses lugares onde tem show de sertanejo, então também rola drogas e tal, porque na verdade o que acontece é dos funkeiros também serem culpados pelo uso de drogas enquanto eles estão fazendo o show, como se só tivesse drogas em baile funk, né? Como se a burguesia aí, nessas festas que eles fazem em iate, em cobertura, nessas festas de sertanejo, não rolasse droga até altas horas, né? E então o pessoal denuncia, fala, não, drogas também tem nesse sertanejo, a qualidade da música sertaneja também é muito ruim, faz apologia às drogas, faz apologia a sexo, faz apologia a qualquer coisa, não deixa a desejar em nada. Então, o pessoal muito revoltado das desculpas que o pessoal dá também para criminalizar o funk, né? Fala aí que o funk é música de má qualidade, sendo que, na verdade, também, mesmo os funkeiros que acabam aí não tendo um viés político, eles, ao denunciar o que acontece nas comunidades, na vida da juventude, nas favelas, tem um viés político que, na verdade, também é isso que a polícia aí procura reprimir. E outra coisa também, o Juliano comentou, né, da esquerda pequeno-burguesa, que está com a desculpa de não pode sair de casa para se manifestar, as lideranças aí de esquerda não chamam manifestação porque fala que tem o Covid-19, é muito perigoso, mas gostaria de destacar que a situação nas comunidades, pessoal, quando está dentro de casa tentando se proteger, vem aí a polícia, invade a casa da pessoa, como foi no caso da violência aí que a polícia cometeu contra o Salvador da Rima, entrou na casa de uma mulher que não tinha nada a ver com a história, ou então você está lá na sua casa, como o companheiro Juliano colocou, né, a polícia, se vê,
Você está lá na sua casa, de repente você recebe um mandado de busca e apreensão, você não está sabendo de nada, parece aí um monte de viatura, entra um monte de gente na sua casa, então se tiver alguém contaminado, entra te contaminando. Então, um setor aí da esquerda acha que tem, né, todo o privilégio de se manter, ficar defendendo fica em casa, quando é essa situação da maioria da população, e nesse caso aí dos meninos aí do funk. Bem, era isso. Para chamar o próximo ponto, eu gostaria de destacar aí, já que a gente está falando de organização, de se manifestar, gostaria de destacar, então, as atividades do PCO, diante aí de toda dessa situação que nós estamos vivendo. Seja a situação da pandemia, o abandono aí total do governo em controlar a pandemia, controlar o vírus. Hoje nós atingimos aí a marca de 300 mil mortos, e a única maneira de enfrentar essa política genocida, porque assim, essas 300 mil mortes, elas não foram causadas pela pandemia, não é uma coisa assim abstrata, o vírus está matando todo mundo. Pelas notícias que a gente tem acompanhado aí, falta leito de UTI, agora está começando a faltar oxigênio, não tem vacina, a vacina foi só uma encenação, pegaram aí, os governos vacinaram uma mulher negra, fizeram a maior demagogia em torno disso, mas agora não tem vacina nem para branco, não tem nada de vacinação, é uma farsa total, estão vacinando aí meia pessoa por dia. Então, diante de toda essa política genocida, a única maneira é se mobilizar contra essa política e contra também o fechamento do regime. Bem colocado aí pelo companheiro Juliano, trata-se de uma ditadura, você não pode se manifestar de qualquer maneira agora, que a polícia vem bater na sua porta para te prender. E também tem ameaça aí da ditadura militar, de um golpe militar, e tanto que agora para o dia 31, os direitistas aí estão erguendo a cabeça, porque a esquerda está escondida dentro de casa, e estão chamando o ato para comemorar o golpe militar de 1964. Então, se a produção puder colocar aí nas imagens, gostaria de mostrar, então, as atividades dos comitês de luta que estão indo aí às ruas, para conversar com a população, levar material de divulgação, chamar aí o pessoal para a luta pelo Fora Bolsonaro e também pela candidatura do Lula. E como vocês podem ver na foto, apoio que não falta. Essas fotos aí são principalmente do mutirão em Salvador. A gente vê aí o povo negro participando aí da campanha. Daqui a pouco passo para o Eric comentar, ele também participa desses mutirões. E, bem, na verdade, já passa aí para o Eric, depois a gente chama aí a convocação, o cardzinho para o ato do dia 31. A gente está vendo aí as imagens dos mutirões. A gente tem feito aqui em vários bairros da cidade, né? Inclusive aqui na Liberdade. O CCBP agora está aqui no bairro da Liberdade, que é considerada a África brasileira, né? O bairro mais negro de Salvador, e representa uma luta histórica, né? Desde a independência da Bahia do Brasil. E a gente vê aí, o apoio é total, tanto ao Fora Bolsonaro e ainda mais empolgado com o Lula, né? Porque o Fora Bolsonaro é tipo assim, a rejeição, né? O pessoal tem até desgosto de falar e lembrar dessa desgraça que é ter um presidente desse genocida, ilegítimo, fruto de um golpe de Estado. Mas quando o pessoal fala do Lula, vem a esperança, né? O pessoal fala, Lula mesmo. Uma das fotos aí também é no mutirão de domingo agora, último passado, em Cajazeiras, e eu lembro de uma senhora falar assim, quem já ouviu muito isso? Eu sabia que meu Lula não cometeu nenhum crime, eles que prenderam ele para não ser eleito. A gente acabou de chegar, a gente desceu, o carro estava colocando as coisas no chão, o pessoal já estava falando, o pessoal já vê a gente de camisa vermelha, já começa a falar, Lula, fora Bolsonaro, já quer pegar material, e a gente, não, calma aí, daqui a pouco a gente vai, vamos botar a banquinha aqui, botar o material, e é isso, é uma estatística que a gente faz praticamente diariamente nas nossas atividades, né? E aí são atividades do Comitê de Luta, né? Comitê de Luta Fora Bolsonaro e Lula Presidente, que estamos aí induzindo a criação em várias cidades, nos bairros das cidades grandes, né?
para que tenha pelo menos 500 comitês aí, em 500 cidades do país, né? E em várias cidades, em vários bairros das grandes cidades, né? Só fazer um comentário, acho que, de fato, a política está correta, né? Os comitês de luta em defender o Fora Bolsonaro e a eleição. A candidatura imediata do Lula, que é capaz de aglutinar, né, em torno de si as reivindicações populares, e como populares que são, os mutirões são um sucesso total de norte a sul do país. Nós estamos aí com dezenas de cidades, devemos passar da casa de centenas neste final de semana, e todas elas aí buscam, nesse final de semana em especial, a gente vai fazer uma grande convocação para os atos do dia 31 de março. Não é isso, Isadora? Exato. Dia 31, próxima quarta-feira, estamos aí convocando um contra-ato, a comemoração ridícula, babaca dessa extrema-direita que está se sentindo muito à vontade, com 30 mil mortos, com todo esse caos que o país está. Esse pessoal está se sentindo muito à vontade para sair e comemorar aí o golpe de 64, que a gente sabe que representa aí um período de muita repressão contra a população, a economia, um desastre econômico. E para a gente cortar as asinhas desse pessoal, tem que ir para a rua, fazer contra-ato, tem que se manifestar. A gente convoca aí todo mundo da esquerda, os ativistas, o pessoal que está cansado dessas notícias de morte, dessas notícias de repressão contra a população, tem que vir para a rua. É um privilégio só da classe média, e olha, esse privilégio está acabando, porque dinheiro também acaba, né? De falar, vamos ficar em casa quando você está conseguindo comprar os alimentos do dia, quando você tem uma renda garantida e quando você tem casa para estar, né? Porque a gente sabe que a situação da população é muito crítica, é muito caótica. Diariamente eu tenho acompanhado imagens de filas quilométricas de um pessoal para receber marmita. Então, esse pessoal está aí na rua, correndo o risco de pegar o vírus, se infectar e procurar hospital e não ter leito de hospital, não ter teste nem sonho, né? Agora a situação é não ter mais oxigênio, está acabando remédios para o pessoal que está em tratamento nas UTIs. Eu acho um absurdo o pessoal ainda querer falar assim, não, é maluquice chamar ato. Maluquice a gente ficar aqui sentado dentro de casa, vendo a população morrer, largada aí a própria sorte, e ver os direitistas, ver os militares se sentindo aí à vontade para ficar comemorando o golpe de 64. Então fica aí a convocação, se atentem aí à imprensa do Diário Causa Operária, a imprensa do PCO, no Diário Causa Operária, vai estar informando aí melhor as datas dos outros locais. Aqui em São Paulo, confirmadíssimo o ato na quarta-feira, dia 31, às 13 horas, no MASP, na Avenida Paulista. Então, os companheiros aí que são de São Paulo já marquem aí a data, compareçam conosco. E também passou aí o ato em Salvador. E é em Salvador, né, Eric? Praça da Piedade? Isso, exatamente. Às 14 horas, Praça da Piedade, região central aí, bastante movimentação. No Rio de Janeiro vai ser na Candelária. E a gente vai estar informando aí dos outros locais, porque a gente está chamando o ato aí para todos os estados. Exato, nós vamos tirar uma matéria, inclusive no Diário Causa Operária, com os endereços todos, para que todo mundo que acompanha a nossa imprensa, todo mundo que quer fazer alguma coisa contra o golpe de Estado, participe aí do nosso contra-ato, né? Nosso contra-ato do dia 31. A direita quer sair às ruas pela intervenção militar, pela supremacia racial, pela mudança da língua portuguesa para a língua inglesa, pela defesa do principado, pela defesa da redução da maioridade penal, pena de morte, pela defesa da escravização das mulheres. Bom, é tudo muito escandaloso, tudo muito medieval, mas nós não temos a política de acionar o Poder Judiciário para que eles não façam isso. Na verdade, nós temos a política de mobilizar o povo para atuar politicamente e organizadamente contra isso, contra a direita golpista, contra a direita fascista. Então, fica o nosso chamado aí
a todos os companheiros que nos acompanham, para estar conosco nas ruas no próximo dia 31 de março. Não tem mistério, leve lá seu álcool gel a tiracolo, máscara, bandeira. Só para quem faz manifestação é o seguinte, aumentou só dois itens, que é a máscara e o álcool gel, que vai no bolsinho ali, passou na mão, tá seguro e manda brasa nas ruas. Bom, chegando aos finalmente do nosso programa, faltando 4 minutos para encerrar, eu peço que a Isadora dê os boas noites para a nossa negrada que nos assiste aqui no COTV Tição, Programa de Preto. É isso aí, boa noite para a companheira Angelina Dias, Monique FC também está aqui, Arthur Freitas, Alisson, Lourdes Melo, companheiro Davi, companheiro Alex, nossos companheiros aí de coletivo, Rodrigo Silva também está aqui, Wellington Jesus, boa noite, companheira, Késia Monteiro Reis, Arnaldo Ricardo, Maria Dias, Daniel Santana, quem mais? Rudy Rigem 1917. É isso aí, os companheiros que estão aqui. Bruno ES, deseja aqui uma boa noite para a gente também. Os companheiros fizeram comentário. Desculpa, o Bruno S, inclusive, é importante o comentário dele, me corrigindo. No Rio, o ato vai ser na Cinelândia, em frente ao Clube Militar. Deixem aí já anotado, acompanhem o companheiro André Constantini, também um militante aí do PT, que está também fazendo aí uma luta contra a repressão. Ele está participando dos comitês de luta, está convocando esse ato também. Então, quem for do Rio também já tem aí lugar para se manifestar. E é isso aí, muito obrigada aos companheiros. Faltou o superchat aqui. Quem tiver ainda aí, manda um dinheirinho aí para ajudar a Causa Operária TV, que é uma TV independente, revolucionária, e precisa aí da contribuição dos companheiros para manter no ar a nossa TV, melhorar aqui o nosso canal. Bem, exatamente. Boa noite, Juliano. Boa noite. Quer dar uma boa noite, Eric? E eu volto aqui para poder encerrar. Como diz a letra da música, senhoras e senhores, estamos aqui pedindo dinheiro por necessidade. Contribuam com a COTV. Eric, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, os companheiros que estão assistindo aí. Até quinta-feira que vem. Então é isso, companheiros. Sim. Fiquem aí. Isadora, boa noite. Boa noite. Eu queria também agradecer, rapidinho, a nossa produção. Valeu aí, produção. Produção negra. Isso aí. Empoderada. O programa é feito aí totalmente pelo coletivo João Cândido, a negritude aí construindo a sua imprensa independente, Tição, Programa de Preto. Muito obrigada aos companheiros. Não vamos revelar o nome da fera, fiquem, vocês pensem... Semana que vem ele vai aparecer aqui. Ele aparece. Uma ótima noite, fiquem aí, que agora vem resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos e as principais notícias aqui desse dia, 25 de março. Uma ótima noite, produção, podemos encerrar. Boa noite.